Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo para mais uma aula e agora a correção da prova do MPT que aconteceu ontem, dia 7 de abril. Uma excelente prova, prova estilo MPT, com cobrança de jurisprudência, como eu avisei, cobrança de lei seca, súmulas de OJs, entendimentos do STF em outras matérias, enfim, uma prova completa de nível difícil, né? Não foi muito difícil igual às outras anteriores, mas um nível difícil. Cobrança do MPT, né, pessoal? Então, antes de iniciarmos aqui, por favor, se inscreva no canal, é só você clicar aqui embaixo. Isso te ajuda muito porque você vai receber as notificações dos novos vídeos. Me ajuda muito porque o canal vai crescer bastante. Isso é importante para nós, você sabe. Curta o vídeo porque o próximo bloco de correções só sai quando chegarmos a 120 curtidas. Quem acompanha o canal já sabe disso. E não se esqueça, a nossa comunidade MEC específica, exclusiva para o MPT, o link está aqui, ó, na descrição do vídeo. Clica aqui embaixo, acesse o nosso grupo de WhatsApp, em que eu mando dicas diárias, quizzes, o que me ajudou muito e pode te ajudar a chegar à aprovação nessas provas objetivas, que eu já prestei 2 vezes MPT e fui aprovado nas 2 vezes, tá? E nós vamos conversar, nós vamos debater, nós vamos trocar ideias em relação às matérias para o concurso do Ministério Público do Trabalho. É claro, com materiais gratuitos, quizzes, dicas, tudo gratuito para você lá. Então clica no link e já vamos embora para a nossa questão de número 26, tá? Tema, pessoal, tema batido em provas para o Ministério Público do Trabalho, seja em primeira fase, segunda fase ou terceira fase, beleza? A respeito do contrato de aprendizagem, analise as assertivas. Item 1. O contrato de aprendizagem da pessoa com deficiência, cuidado com esse detalhe, pessoa com deficiência, extinguir-se-á quando o aprendiz completar 24 anos. Revisão rápida, isso aqui é, prova de, é aula de correção, tá? Não é aula sobre o tema, é aula de correção. Então, questões rápidas. Aprendiz vai dos 14 anos aos 24 anos. Cuidado com um detalhe. Essa idade máxima não se aplica à pessoa com deficiência. Cuidado, porque a questão pode te falar o seguinte: os limites de idade não se aplicam à pessoa com deficiência. É o limite máximo, tá? Limite máximo. Onde que tá isso? Você pega no artigo 428 caput, mais o seu parágrafo 5º. Perfeito? Mais o parágrafo 5º. Então, o erro é informar que extinguirá quando o aprendiz completar 24 anos. Aqui, tratando de pessoa com deficiência. Perfeito? Então, o limite máximo não se aplica ao PCD. Item 2. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem, ou seja, o próprio tomador já contrata diretamente, ou pelas entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, caso em que haverá, aqui no caso temos um contrato direto entre o tomador e essa entidade qualificadora, em que haverá a caracterização do vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviços. Aqui não, pessoal, aqui não há vínculo de emprego direto com o quê? Com o tomador, e sim com aquela entidade qualificadora. Perfeito? Professor, onde que eu vou encontrar isso? Onde que eu vou encontrar isso? Simples. Artigo 431 da CLT. Artigo 431 da CLT. Um outro detalhe, pessoal, que eu quero colocar para vocês aqui, outro detalhe importante sobre o item 1, é o seguinte: o contrato de aprendizagem tem um limite de 2 anos. Por mais uma vez, esse limite de 2 anos, vamos lá, não se aplica à pessoa com deficiência. Então, idade máxima e limite máximo de tempo do contrato de aprendizagem, porque a aprendizagem de fato é um contrato por prazo determinado. Perfeito? Então já sabemos que o item 1 ele é falso e o item 2 também é falso. Então vamos lá, antes de pegar 3 e 4, analisar as assertivas, para ver se a gente pode excluir alguma coisa. Apenas as assertivas 1 e 2 são corretas? Não, pessoal, 1 e 2 são falsas, né? Então aqui a gente já sabe que não é a letra A. Lembrando, MPT gosta muito de trocar isso aqui, ó. Assinale a alternativa correta, incorreta. Perfeito? Então fique atento. Enunciado do MPT, você tem que tomar muito cuidado. Beleza? Letra B. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Pessoal, a 1 e a 2 estão incorretas. Então a gente, mesmo sem saber a 3, a gente sabe que a letra B está errada. Letra C. Apenas as assertivas 3 e 4 estão corretas? Podemos verificar.
Letra D. Apenas as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas? A gente sabe que a 2 está incorreta. Então aqui, ó, sem ler a alternativa 3 e 4, você já sabe que o gabarito da questão é a letra C, tá, pessoal? Cuidado com isso. Eu amo questões de item, assim, principalmente no MPT, porque sem saber todas, imagina que você só soubesse a 1 e a 2. Sem saber todas, você ia saber responder a questão. Professor, para quem não sabe, não respondida que não vai contar como acerto ou erro. No MPT, a cada 3 questões erradas, você tem uma questão sua certa anulada. Você perde ponto. Então, se você não quiser arriscar, é só você marcar a letra E. Eu já dei um conselho no meu Instagram, tá aqui, ó, @BrenoLenza, do que eu fiz para ter um controle maior sobre essas questões. Tá lá no meu Instagram, você pode ir lá acessar e ver. Como estamos corrigindo a prova, vamos lá, item 3. Os estabelecimentos obrigados à contratação de aprendizes poderão destinar o equivalente a até 10% de sua cota de aprendizagem à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades esportivas. Isso daqui, pessoal, isso aqui tá verdadeiro, tá? Onde que você vai encontrar isso? Lá no artigo 429, parágrafo, vamos lá, parágrafo 1º B da CLT. Aqui você pode colocar também atividades relacionadas à infraestrutura, de entidades desportivas, enfim. Isso aqui está correto, tem previsão legal dentro da CLT. Item 4. Atividades sem fins lucrativos empregadora que tenha por objetivo a educação profissional poderá contratar número de aprendizes superior a 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Para você relembrar, deixa eu só alterar a cor aqui, pessoal. Cuidado com isso daqui. Limite de contratação de aprendizes vai de 5% até 15% perante o número de empregados em cada o quê? Em cada empresa? Não, em cada estabelecimento. Em cada estabelecimento. Essa aqui é a redação da CLT, tá, pessoal? É a redação expressa. Então isso daqui, pessoal, está correto, porque esse limite aqui, ó, esse limite, o que acontece? Ele não se aplica às entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo, pessoal, a formação profissional, tá certo? Tem que ter específico esse objetivo, tá? Então, entidades sem fins lucrativos que tem ali como objetivo a formação profissional. Perfeito? Então, pode contratar acima de quê? Dos 15%. Onde está isso, professor? Onde está isso? Artigo. Mesmo artigo do anterior, 429 da CLT, só que o parágrafo é diferente. Parágrafo 1º A. Perfeito? Questãozinha boa, não vejo aqui espaço para anulação. Já vamos para a segunda, para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Pessoal, por mais uma vez, outro tema batido do MPT, tá? Estágio. Então, presta atenção nisso aqui, meu querido aluno, minha querida aluna. Agora ele quer a incorreta. Incorreta. Vamos lá. Sobre o Instituto do Estádio. Estádio não, estágio. Você precisa saber o que, pessoal? Lei 11.788. De quando? 2008. Beleza? Vamos lá? Letra A. Assinar lá a alternativa incorreta. Letra A. É assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual... Já tô até vendo, hein? Igual ou superior a 1 ano, férias de 30 dias, acrescida de 1/3 a serem gozadas preferencialmente durante as férias escolares. Se você só estuda a CLT e não pensa na lei do estágio em específico, você marca isso aqui como correta, né? Mas está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Estagiário não tem direito às férias. Eu vou escrever aqui embaixo. Estagiário não tem direito às férias. Anotou no seu caderno? Isso aqui vai cair de novo, você vai errar de novo. Estagiário não tem direito às férias. Opa, perdão, que isso aqui está correto, a parte aqui está correta. Férias de 30 dias, crescida de 1/3. Estagiário, pessoal, tem direito. Tem direito a um recesso remunerado. Por quê? Porque se você atribui esse recesso na natureza de férias, você tem que pagar isso aqui, ó. 1/3. E eu vou repetir, estagiário não tem direito às férias. Estagiário tem direito a um recesso remunerado. Desde que o estágio tenha direito
tenha período, perdão, igual ou superior a 12 meses. Se não tiver, proporcional, e é direito do estagiário gozar o quê? Preferencialmente durante as férias escolares. Então, essa parte aqui, ó, tá correta, tá certo. Agora, atribuir a natureza de férias a instituto tá errado, perfeito? Então, nosso gabarito, alternativa letra A, tá? Professor, onde que tá isso? Artigo 13 da Lei 11.788. A manutenção dos estagiários, vamos lá, a manutenção de estagiários em desconformidade com a lei de regência caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio. Isso acontece demais, né, pessoal? Tenta contratar um estagiário, na hora que você vai ver, ele está exercendo a função de um empregado. Então, se você não atende aos requisitos que tem na lei do estágio, na CLT e em normas internacionais, o que vai acontecer? Pelo artigo 9º, você vai colocar aqui. Artigo 9º da CLT mais artigo 15 da lei do estágio, você atribui a característica de quê? De nulo desse contrato. Esse contrato é nulo e aí você forma o vínculo diretamente com a parte concedente do estágio. Perfeito? Eu confundi toda hora falando estágio. Estágio. Tá certo, pessoal? Então aqui está correto. Beleza? Letra C. A parte concedente do estágio deverá ofertar instalações que proporcionem ao estagiário as atividades profissionais, sociais e culturais, e em se tratando de estagiário com deficiência, ambientes acessíveis e inclusivos com fornecimento de tecnologia assistida. Isso aqui está correto, pessoal. É o artigo 9º, uma das obrigações, né, da parte concedente do que? Da CLT? Não, da própria lei do estágio. Então isso aqui tá ok, tá correto. Tem outras obrigações, por exemplo, fornecer relatório das atividades com periodicidade mínima de 6 meses, tá, pessoal? Indicar quem que vai ser o professor ou responsável por acompanhamento desse estágio. Então tudo são obrigações aí da parte concedente, perfeito? Tranquilo? Letra D. O estágio será supervisionado e terá acompanhamento específico de professor orientador da instituição de ensino e de supervisor da parte concedente, sendo que ao termo de compromisso será incorporado o plano de atividade do estagiário. Perfeito, pessoal. Isso aqui tá onde? Agora eu não me lembro de cabeça. Falha a memória, tá, pessoal? Perdão, isso aqui me falhou a memória. Mas só para que você entenda, tá? Já vou pegar, então provavelmente eu vou colocar ou na descrição do vídeo ou nos comentários esse artigo, tá? Pensa aqui comigo. Você tem um estagiário, certo? Você tem um estagiário. Ele faz o quê? Ele faz o curso na faculdade X. Então, aqui na faculdade X, o estagiário vai ser vinculado, ou vai ter que ter um professor orientador. Só que ele vai fazer o estágio onde? Na empresa Y. Nessa empresa Y, vai ter que ter um supervisor. E tem a limitação de 10 estagiários para serem supervisionados. Perfeito? Então você tem que ter ideia disso daqui, ó, que são requisitos do contrato de estágio. Você tem nulidade, o que acontece? Você reconhece o vínculo com a parte concedente do estágio. Nesse caso seria a empresa Y. Perfeito? 13 minutinhos, vamos para mais uma questão. Essa próxima questão aqui, pessoal, ela é um pouquinho pesada, porque ela envolve uma lei que pouca gente conhece. Na verdade, é um decreto, tá? Essa Política Nacional de Trabalho do âmbito do sistema prisional, anota, decreto 9450, de quando, professor? De 2018. Você precisa ler, porque trata do trabalho do preso. Deixa eu falar no trabalho do preso. Será que o preso ele é empregado? Será que ele tem um salário mínimo? Será que tem que ser obedecido ao salário mínimo, por exemplo? Foi cobrada essa questão aqui. Decisão recente do STF, tá? Nós vamos passar por ela. Vamos lá. Sobre o trabalho do preso e a Política Nacional do Trabalho no âmbito do sistema prisional, assinale a alternativa correta. A empresa terceirizada prestadora de serviço a órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, valendo-se de mão de obra de pessoas presas egressas, ou seja, eu tenho uma empresa, eu vou prestar, né? Na verdade, eu vou fornecer trabalho para pessoas que estão ali em sistema prisional. O que eu tenho que fazer? Eu posso providenciar um uniforme diferente para esse preso? O MEC aqui, eu recebo ali 10 presos ou presas do sistema prisional, né? E eles vão trabalhar na minha empresa aqui. Eu tenho que fornecer uniforme diferente? Eu posso fazer essa diferença entre eles? Não, pessoal. Providenciar uniforme que os distingua dos demais terceirizados. Não, pessoal, o uniforme
aqui uniforme, idêntico. Uniforme idêntico. Então o uniforme tem que ser o mesmo, pessoal. O uniforme tem que ser o mesmo para todos os terceirizados, tá? Isso está lá no artigo 7º do decreto. Artigo 7º do decreto. Então, se eu for ter funcionários que são presos, pessoas presas ou egressos do sistema prisional, eu tenho que fornecer o mesmo uniforme idêntico para todos os terceirizados. Letra B. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não foi recepcionada pela Constituição Federal a previsão contida na Lei de Execução Penal, que fixa o valor de 3/4 do salário mínimo como remuneração mínima para o trabalho do preso. Isso aqui, pessoal, você precisa ler, por favor, porque isso aqui pode cair, por exemplo, numa questão subjetiva, tá? ADPF 336, julgada pelo STF. O tribunal decidiu, por maioria, não foi unanimidade, por maioria, que a remuneração do preso de pelo menos 3/4 do salário mínimo, ou seja, menos do que o salário mínimo, foi recepcionada sim, e isso não fere a dignidade humana, também não fere ali os direitos dessas pessoas para que tenham trabalho. Porque preso não é seletista. Vou repetir. Preso em trabalho prisional é diferente de você estar, por exemplo, no sistema semiaberto ou aberto e trabalhar com registro em CTPS. Não é isso que acontece aqui, tá certo? Não é isso que acontece aqui. O trabalho do preso não é vínculo, não traz a ideia de vínculo de emprego, é um tipo de trabalho. Lembra? Relação de trabalho, relação de emprego. O trabalho do preso é relação de trabalho. E aqui não vai se aplicar, tá certo? O salário mínimo. Ele pode sim receber pelo menos 3/4 do salário mínimo. Então, repito, ao trabalho do preso não se aplica a CLT. Então, isso aqui, pessoal, vamos lá. Foi recepcionado sim o artigo, salvo o melhor juízo, pessoal, artigo 29 da Lei de Execuções Penais. Tá certo? Letra C. O respeito às diversidades étnico-raciais, religiosas, em razão de gênero e orientação sexual, origem, opinião política, para com as pessoas com deficiência, entre outras, e a humanização da pena são alguns dos princípios da política nacional de trabalho no âmbito do sistema prisional. Isso aqui está correto, pessoal. E aqui você pode adicionar, aqui nós temos o artigo 2º. Esse aqui é o artigo 2º do decreto. Você coloca aqui, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Você coloca aqui também a ressocialização. Todos esses são princípios lá do artigo 2º do decreto 9450 de 2018. Beleza? Letra D. A Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional destina-se às pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena no regime fechado, semiaberto e aberto, bem como as pessoas egressas do sistema prisional, não alcançando os presos provisórios. Não, pessoal. O artigo 1º desse decreto inclui, ou seja, alcançando também os presos provisórios. Então, nunca na sua vida confunda empregado com trabalho do preso. São duas coisas diferentes. Perfeito? Estamos perto aí de 20 minutos de aula, pessoal, mas já resolvemos 3 questões, 3 boas questões, revisamos aprendizagem, estágio e agora trabalho do preso, tá bom? É assim, é isso mesmo, prova do MPT, pesada, tá certo? Mas dentro do esperado. Para a parte 2 sair, você já sabe, esse vídeo tem que receber pelo menos 120 curtidas e não se esqueça de se inscrever no canal e também na nossa comunidade gratuita do MEC para o concurso do MPT, para que você seja aprovado no próximo concurso do MPT conosco aqui, ok? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.